A paz do Senhor, meus amados irmãos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Meus amados irmãos e amigos que estão também participando nas redes sociais, sejam impactados com a bênção do Senhor Jesus. E eu te convido para que nesse momento adoremos ao Senhor, porque nós temos muitos motivos de adorar o Senhor. Adore o Senhor, agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito para conosco. Nesse momento vamos adorar o Senhor Jesus com a nossa banda de música, os nossos cantores e aqueles que estão para adorar o nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Cumprimenta a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui e temos o privilégio de ser chamado de filho. E temos o privilégio de chamá-lo de pai. Aleluia. Vamos adorar o Senhor com alegria. Quanto tempo estás a conhecer o que acontece dentro em mim? Vai, toda essa vida vai, e nada fiz daquilo que te prometi. Disse uma vez que louvaria em prazer ou mesmo em dias maus. E o que me fez chorar foi perceber, Senhor, que o meu murmurar foi mais que meu. Essa canção é uma oração, irmãos. O Senhor sabe como lidar conosco. O Senhor sabe como tratar conosco. Aleluia. Não adianta ficar ansioso. Ele sabe como tratar as coisas. Pai, o que é melhor tu dás, e mesmo assim tão ansioso eu sei que estou. Não adianta. Vai, toda essa vida vai. Pedi, e dei tão pouco a ti, Senhor. Lembro de uma vez que tanto murmurei. Ninguém está isento disso, porque me vi sem honras e valor. Mas ao cair em prantos, eu me lembrei da cruz. Foi lá que meu Jesus me
Eu não sei vocês, mas eu todo ano, eu tenho meu caderninho, boto minhas metas e apresento ao Senhor. Aí no final do ano eu vou lá, dou uma olhadinha, isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo. E oro agradecendo a Deus, pelo que deu certo e pelo que não deu certo. E eu orando, depois que eu fiz isso, eu comecei a orar. E Deus me inspirou, acabei escrevendo um esboço, no contexto de Moisés e Josué. Vou ficar devendo a vocês isso. Mas o que Deus colocou no meu coração, e eu já falei algumas vezes aqui, é que Deus não abre mão de cumprir promessas na vida da gente, pastor Nauro. Mas a gente pode sair da direção e fazer com que as promessas não se cumpram. E Deus falou algo assim ao meu coração: eu me responsabilizo tanto pelas vírgulas quanto pelos pontos finais. Ele sabe por que algumas coisas teve fim, ele vai se responsabilizar por aquilo que vai ter continuidade. E o Senhor me fez lembrar de uma canção que eu sempre quis cantar ela, sempre quis adorar com ela. E sugeri, e a gente vai louvar essa canção. Permaneça na promessa que Deus estabeleceu, porque Deus não falha na sua vida. Aleluia. Vamos adorar o Senhor com alegria. Aleluia. Se a vida que você está vivendo agora não é aquela que um dia tanto desejou, se até aqui pra você nada deu certo, não se desespere, Jesus Cristo é o Senhor. O nosso Deus nunca falhou, e as promessas que Ele fez estão de pé. Estão de pé. Eu sei que o seu nome é já. Determine a vitória nesse momento, nessa hora, pela sua fé. O nosso Deus nunca falhou, aleluia. E as promessas que Ele fez estão de pé, Estão de pé. Eu sei que o seu nome é já. Determine a vitória nesse momento, nessa hora, pela sua fé. Sua fé. Eu conheço o grande Deus e o poder que Ele tem. O que Ele fez por mim, fará por você também. É só pedir com fé, aleluia, e nele confiar, que a resposta com certeza vai chegar. O nosso Deus nunca falhou, aleluia, e as promessas que Ele fez estão de pé. Estão de pé. Eu sei que o seu nome é já. Determine a vitória nesse momento, nessa hora, pela sua fé. O nosso Deus nunca falhou, e as promessas que Ele
fez estão de pé. Estão de pé. Eu sei que o seu nome é já. Determine a vitória nesse momento, nessa hora, pela sua fé. O nosso Deus nunca falhou. E as promessas que Ele fez estão de pé. Estão de pé. Eu sei que o seu nome é já. Determine a vitória nesse momento, nessa hora, pela sua fé. Sua fé. Aleluia! Glória a Deus! Aleluias. O Espírito de Deus está aqui. Quem louva? Operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de almas são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar sua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito, em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins.
vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João. Enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristão. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Aleluia, Jesus. Reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Sempre vou lembrar da bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sobre o sangue tombavam nas ruas, chegavam nos céus com a vitória nas mãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, como foram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Em meu coração. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Faz acender novamente esse fogo, né? E a gente lembra um pouquinho do passado. Os nossos irmãos iam na Inquisição, morriam. Eles chegavam e diziam: eu sou cristão. Aí foi preciso alguém dizer: não vai dizer que é cristão, não. Deixa alguém perguntar. Porque tinha aquela fé. E um lugar chamado Santa Fé, aqui Amontada, nós tínhamos a campanha Siló, e lá não tinha nenhum crente, só tinha a família do pastor João, que é o pai do Valdir Vasconcelos. Nós íamos dirigir uma campanha lá. E nesse dia nós estávamos numa convenção lá de Morada Nova, e não deu tempo eu chegar para ir. E os irmãos foram, Edson, que foram, uma equipe foi, chegou lá, montaram tudo. Eu sempre sou cuidadoso, assim, estar numa rua, boto o carro guardando para a gente se cuidar, né? E nesse dia os irmãos na campanha lá, tratando aquilo tão importante, aí veio um homem público, embriagado,
jogou por cima dos crentes. Aí a irmã Elisafã morreu, a irmã Prazer levou as queimaduras, foi coisa triste, tão triste esse dia, e a gente de madrugada, esperando ele chegar nos hospitais, aquela tristeza. Mas, como a Bíblia diz, como aquela cantora lá do Rio Grande do Sul, né, Curitiba, ela disse que o sangue faz nascer vidas. E não tinha nenhum crente, e hoje tem uma igreja lá. Tem uma igreja lá, e grande, porque vidas foram sacrificadas lá em prol da palavra de Deus. Então é muito importante nós servirmos ao Senhor. E eu quero dizer para você, nós estamos na sala do trono, e vamos adorar o Senhor, que Ele está conosco, amém? Está nos visitando a nossa querida irmã Nonata. Onde é que está a irmã Nonata? Levante a mão aí, irmã Nonata. Aqui está a irmã Nonata. A igreja está feliz com a presença da mesa. Como é que nós dizemos? 1, 2, 3. Seja bem-vindo em nome de Jesus e volte sempre. Jesus te ama e nós também. Também chegou o momento de nós abençoarmos a obra do Senhor, as nossas ofertas, os nossos dízimos, tudo que se traz, que coloca na salva, convidar os diáconos, né? Salva mesmo, salva a tesouraria da igreja. Essa semana eu abri ali, tinha um papelzinho de energia para pagar, papel de água, né? Outras que não é aluguel aqui, mas tem outras que a gente paga aluguel, e assim vai indo. Somos nós que sustentamos, somos mantenedores da obra do Senhor. E diz aqui a Bíblia Sagrada, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6, em diante, diz assim: lembrem disso, quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Quem dá, dê a sua oferta, conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação. Pois Deus ama quem dá com alegria. Ninguém é obrigado. Não, dízimo e nem oferta salva, salvação do céu, mas salva a tesouraria. Então seja um abençoador. Deus te abençoe, Deus vai te retribuir, te recompensar. Não vai chegar o devorador na tua casa de maneira nenhuma. E a Bíblia diz o seguinte: aquele que dá com amor, Deus dá uma bênção de uma tal forma. E eu te convido para você buscar no dicionário Aurélio, qualquer dicionário você vai encontrar. Que significado essa palavra tal? É aquilo que você pensa, é uma bênção grandiosa. Porque a maior bênção é nós estarmos aqui batendo o peito dizendo assim: eu sou salvo em Cristo Jesus. Isso é tudo. Ninguém leva nada, tudo vai ficar aqui. Agora nós temos que lutar pela nossa salvação. Seja um abençoador, que Deus sempre vai te retribuir, não vai deixar faltar nada. Todos nós hoje amanhecemos o dia, tomamos café, almoçamos, merendamos, já vamos sair para uma pizzaria, uma coisa, é Deus abençoando. Então assim, seja um abençoador na obra de Deus, que assim o Senhor sempre está te abençoando. E nós temos o nosso sonho. Já foi lançada a pedra fundamental ali da nossa nova igreja, sede ali daqui 3 quarteirões. E eu creio por fé que nós vamos construir no nome de Jesus. Quem acredita, diga amém. Bendito Deus e amado Pai, queremos nesse momento te agradecer por tudo que assim tu tens feito para conosco, pelo calçar, o vestir, ó Deus amado, e não tem deixado faltar nada. Não tem deixado faltar o alimento no nosso lar, como também a saúde e a paz, Senhor. Como também nós abençoamos teus filhos, ou aquele que não tem, aquele que está desempregado. Tu és o Deus que abre porta aonde não tem porta, porém supre de uma forma toda especial, recompensando com bênção do céu e aquilo que eles precisam. Senhor, visita a mesa do órfão, da viúva e do necessitado, não deixa faltar, porque tu és o Deus que provê. Muito obrigado, pois te pedimos por fé, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém.
muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde e que muito ali sofreu. Aquele povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: povo, aquele povo foi embora pra Sião. Onde está a juventude desta igreja e as irmãs do círculo de oração e as crianças que cantavam, que a Deus tanto clamavam? Elas também foram embora pra Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora pra Sião. Depois desse grande acontecimento, muitos crentes desviados vão voltar, procurando os irmãos para reconciliação, mas infelizmente não vão encontrar. E onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora pra Sião. Agora queremos ouvir o povo barulhento. Vamos todos juntos? Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora pra Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora pra Sião. Aleluia! E depois desse grande acontecimento, nós estaremos na glória, reinando com o nosso Senhor Jesus. E por isso nosso coração deve queimar. E por isso nós devemos sempre trazer a nossa lembrança. Nós estamos aqui só de passagem. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Jesus, glória a Jesus. Quando nós montamos esse repertório,
O nosso coração ardeu, porque muitas das canções já estavam falando da volta, do retorno de Jesus. E quando nós fomos ver, o Senhor estava falando conosco: desperta a igreja, desperta a minha noiva, eu estou voltando, aleluia, glória a Deus. Imagine um lugar onde tudo é muito lindo. Imagine um lugar onde não haverá dor, nem ódio, nem rancor. É o céu pra onde eu vou. Imagine. Imagine um lugar com os anjos. Imagine você andando pelas ruas de ouro e de cristal, como nunca viu igual. Vamos lá? Eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá. Não queria voltar, só pra ver o meu rei frente a frente com o Pai, só cantando assim: Santo, Santo é o Senhor, para sempre cantaria. Eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá. Não queria voltar, só pra ver o meu rei frente a frente com o Pai, só cantando assim: Santo, Santo é o Senhor, para sempre cantaria. Imagine você num corpo transformado. Aleluia! Imagine você falando com Abraão, Isaac e Jacó. Estaremos juntos lá. Imagine você recebendo uma coroa. Imagine você cantando num coral, um hino sem igual, um hino triunfal. Eu queria ir pra lá, se eu pudesse ir pra lá. Não queria voltar, só pra ver o meu rei frente a frente com o Pai, só cantando assim: Santo, Santo é o Senhor, para sempre cantarei. Eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá. Não queria voltar, só pra ver o meu rei frente a frente com o Pai, só cantando assim: Santo, Santo é o Senhor, para sempre A igreja vai cantar. Eu queria ir pra lá. Como Não quem queria inventou, bem voltar. forte. Frente a frente com o Pai. Eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá. Não queria voltar, só pra ver o meu rei frente a frente com o Pai, só cantando assim: Santo, Santo é o Senhor, para sempre cantaria. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos se pôr de pé.
Queria te convidar a abrir a palavra de Deus. Apocalipse de João. Capítulo 3. Nós vamos ler do 7 ao 13, tá certo? Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, e eis que os farei vir, e prostrar-se-ão diante de ti. 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome na cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desceu do céu, vindo da parte do meu Deus e o meu novo nome. Amém? Pode se assentar. Cadê o... Sumiu? Cadê ele? Cadê o Alexandre? Me abençoe. Depois eu lhe pago. Meus irmãos, todo mundo está bem? Alguns cansados, né? Uma rotina de trabalho, mas estamos aqui. Fiquei feliz pelos hinos cantados. Alguns mencionaram os nossos queridos irmãos que já passaram, que já provaram da angústia, da dor, mas que perseveraram até o fim, né? Sobre esse aspecto, eu vinha pedindo a Deus uma palavra. Eu já tinha pregado essa palavra uma certa vez, e Deus me recordou dela, até porque está esfriando ainda a festa da igreja, né? Acabou de acontecer, e Deus me fez lembrar desta igreja. Quantas cartas João escreveu às igrejas? 7. 7 cartas a 7 igrejas, e cada uma delas com a sua peculiaridade, com a sua característica. Era a forma que Deus enxergava, era a forma que Cristo enxergou a sua igreja. E nós temos que nos lembrar que a carta do Apocalipse é a carta escatológica. João vê 3 aspectos nessa carta. Ele olha para o passado, ele olha para o presente, ele olha para o futuro. É isso que está no capítulo 1, no verso 19. Escreve isto, as coisas que tu já viu, a que tu está vendo e a que verá. Ele não viu, mas Deus deu para ele a revelação. E era com base nessas cartas que eu escolhi uma delas, a igreja de Filadélfia. E era sobre esta carta que eu queria falar com vocês, meditar um pouco esta noite, para que a gente pudesse aprender mais um pouco sobre as características talvez de uma igreja verdadeira, sobre as características de uma igreja fiel, já que a igreja de Filadélfia, ela é conhecida como a igreja do amor fraterno. Das 7 igrejas, 4, Jesus teceu elogios e críticas. Das 4, a primeira foi Éfeso. A Éfeso, Jesus disse que ela era uma igreja ortodoxa. Era uma igreja que observava a lei, era uma igreja que tinha ali os seus mandamentos pré-existentes ali para elas. Era uma igreja que observava e cumpria a lei,
Contudo, Jesus disse: tem uma coisa contra ti. Tu abandonou o primeiro amor. Não adianta de nada olhar muito para a lei e esquecer, e acabar esquecendo do primordial, daquilo que nos mantém aqui, que é o amor. A segunda igreja é a igreja de Pérgamo. Jesus disse que tinha algo contra ela, porque ela vinha passando por um processo de dificuldade muito grande das perseguições. Falou contra ela muitas coisas, mas disse que antes de dizer alguma coisa contra ela, ele lembrou do pastor da igreja, Antipas. Ele recordou à igreja o pastor que ela teve e que já havia morrido, mas por alguma ocasião Jesus tocou no nome dele. Tertuliano fala sobre ele, pastor Dalmácio. Tertuliano diz que Antipas, antes de morrer, ele foi colocado dentro de um boi de bronze e o boi foi esquentado até Antipas derreter dentro dele, na esperança de que ele negasse o nome de Jesus, e morreu lá dentro, queimado, dentro de um boi de bronze. Torrou, pastor Francisco, mas não disse: eu abandono Cristo. Morreu lá dentro. Foi sobre este pastor que Jesus falou para a igreja de Pérgamo. Talvez na expectativa de que a igreja de Pérgamo observasse que ela tinha um pastor fiel, obediente aos princípios, que não negaria Cristo por nada, nem se fosse preciso morrer dentro de um boi torrado. Então ele falou elogios e críticas a Éfeso, a Pérgamo, mas também a Tiatira. A Tiatira, ele disse: eu conheço as tuas obras, eu conheço o amor que tu tem, eu conheço a fé que você expressa, eu conheço o serviço, eu conheço a tua perseverança. Contudo, porém, entretanto, todavia, eu tenho uma coisa contra ti. Tu aceitou que Jezabel, aquela que se dizia profetisa, não era. A Bíblia diz que ela se dizia, ela não era. Que ela começasse a implantar a doutrina da prostituição, da lascívia dentro da igreja, e o pastor da igreja aceitou. Eu sei que é difícil falar sobre as cartas, porque é um choque de realidade, né, pastor Alfredo? E lembre-se, isso aqui não foi só naquela igreja lá não, viu? Lembre-se que aqui é atemporal, serve para todos nós, porque o tempo vem passando e vem chegando aqui. A quarta igreja foi a igreja de Sardes. Ele trouxe um elogio para ela, muito bom. Ele diz assim: há entre vocês muitos que ainda estão com vestes brancas, que ainda são santos, que ainda são separados, que ainda preservam a fé, que ainda observam aquilo que Cristo ensinou. Muitos de vocês ainda estão com as vestes brancas. Você se lembra do conselho que Jeremias deu para o povo de Israel? Que não te falte o azeite sobre a tua cabeça, e que sempre, em todo o tempo, as tuas vestes sejam alvas como a neve. Jeremias cobra a santidade do povo, porque foi sempre isso que Deus cobrou. Foi sempre isso que Deus cobrou dos cristãos, dos verdadeiros, não dos falsos. Que é isso, pastor? O senhor está muito duro hoje. Não sou eu não, infelizmente João escreveu o Apocalipse. Eu estou só falando o que Jesus disse para ele. Em 4 das 7 cartas, Jesus falou sobre alguns judeus que se diziam judeus, mas não eram. Se não é e parece ser, é porque é falso, não é verdadeiro. Se tinha falsos cristãos naquela época, tem hoje daqui dentro também, irmão. A igreja está formada nessas categorias: os que são verdadeiros e os que não são. E é preciso estar junto para que no dia da colheita o trigo se sobressaia sobre o quê? O joio. A 4 igrejas, pastor Marcinho, ele teceu críticas e elogios: Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. A uma única igreja ele só teceu críticas, não teve nenhum elogio. Quem chuta?
Laodiceia. Laodiceia, pastora. Não teve uma crítica, aliás, não teve um elogio para aquela igreja. Que é isso, pastor? O senhor está dizendo que Jesus não tinha elogio para ela? Infelizmente não, irmão. Porque ao olhar pela ótica, pela cosmovisão de Cristo, ele viu uma igreja deturpada. Ele viu uma igreja corrompida, ele viu uma igreja que desfrutava do seu amor e já não desfruta mais. Sobre esta igreja, ele fala que esta igreja se chamava rica. Eu sou rica e abastarda de tudo, não preciso. Eu conheço alguém que me contou esse fato, que tem um irmão, não vou citar nomes para não, que ele disse que o seu Deus é o dinheiro. Que o Deus dele, pastor Francisco, é a condição financeira, o que o dinheiro dele conseguir comprar e pagar, aquilo é o seu Deus. Assim era a igreja de Laodiceia, pastor. Mas Jesus trouxe uma crítica para ela. A primeira foi essa, e a segunda, quem lembra? Jesus disse para ela, pastora Cátia, tu não é morna, ou tu é quente? Ao contrário, né? Tu não é quente e nem é fria. O problema era isso aqui. Era uma igreja apática. Era uma igreja que não tinha sentimento. Era uma igreja que não respirava o evangelho. Era uma igreja que não tinha Cristo como a sua base para o firmamento perfeito. Para nós entendermos algumas coisas que acontecem no Apocalipse, nós temos que olhar para a ótica do Antigo Testamento. Para entender o que Jesus está falando aqui, a gente tem que entender um pouco de geografia, irmãos. Haviam duas cidades, que eram justamente duas cidades que corriam rios. Hierápolis era uma cidade, pastor Dalmácio, que as águas corriam e eram águas quentes, eram águas termais. E é sobre estas águas que Jesus está dizendo para Laodiceia. Mas há uma segunda esfera geográfica que é Colosso. A igreja de Colosso, você se lembra a localidade de Colosso, onde tinha uma igreja já? A igreja de Colosso passava um rio sobre a cidade, no meio da cidade. E esse rio, ele vinha descendo as águas das montanhas. E eram águas frias, geladas. Por isso Jesus está dizendo para aquela igreja, você é apática, você é fria. Você não é só fria, você é morna, que é o pior problema. Ele junta duas águas e diz, o pior disso tudo, deixa eu contextualizar. Ele está dizendo que está juntando as duas águas, tanto de Hierápolis como de Colosso. E elas vão se encontrar em um determinado momento. E aquelas águas vão ficar mornas. E o pior problema não era só isso. Os teólogos dizem que aquela água, quando ela adivinha do seu ponto principal, ela vinha colhendo muita sujeira, muito detrito. E quando chegava em Laodiceia, porque é sobre ela que ele está falando, as pessoas de Laodiceia corriam para o rio achando que as águas eram muito bonitas. E quando se jogavam nas águas, quem aqui já tomou banho de rio, banho de piscina? De vez em quando a água bate na boca, não bate? Você bota um pouquinho na boca, não bote? Aí o que é que você faz? Você devolve, né? Jesus olha para esse aspecto e diz para esta igreja, porque tu não é nem quente e nem fria, assim como os moradores de Laodiceia entram no rio e saem, ao perceberem a sujeira que está lá, eles colocam a água para fora, assim eu farei contigo. Igreja apática, igreja que não responde, que não corresponde ao que eu tenho feito com vocês. Não ser quente é não ser fiel no contexto dessa história que está sendo montada. Não ser fria é não negar, é não dizer eu não quero. Porque tem gente que tem coragem de dizer, não quero Deus mesmo não, irmão. Eu não preciso dele. Eu não necessito do Jesus dos crentes, eu não preciso do seu Deus não. Esse é o frio, porque ele é consciente. Mas o morno que Jesus está falando de Laodiceia tem um problema aí de vocês, viu? Está cheio de gente da igreja, está lotado, os cultos estão uma bênção.
Mas se passar um censo aqui na igreja, se ficar 50% é muito. Dos fiéis, dos que irão permanecer de fato, dos que irão passar pelo fogo para serem ali, peneirados. Eu não cheguei lá ainda não, eu vou falar de lá, eu vou falar de, eu estou só montando o contexto. Há duas igrejas, Jesus, ele só tece elogios. Ei, essa igreja é boa. Né? Há duas, ele, pastor da igreja, sou jogador caro. Jesus não falou nada da minha igreja, só foi sobre Esmirna e sobre Filadélfia. Foram as únicas duas cartas que Jesus só olhou, e ao olhar aquela igreja, ele viu características para que aquelas igrejas só recebessem elogios da sua parte. A Esmirna, ele disse que havia muita tribulação naquela igreja, que havia muita pobreza naquela igreja, que aqueles irmãos iam passar por uma prisão, por causa de Cristo. Mas ele diz para elas: ser fiel até a morte. Oh glória, aleluia. Aí tem uma condição, né, irmão? É ser fiel, pastor Márcio, até a morte. E a fidelidade é algo bem difícil da gente permanecer. Ser fiel é difícil, irmão. Tem um meme que corre aí no Instagram, né? Carroceiro, um rapaz, né? Quem já viu? Ele diz assim: irmão, eu descobri um negócio aí que é dureza, viu? Eu não tinha visto ainda não, mas ser crente é difícil, viu? Rapaz, crente não pode beber, não pode fumar, tem que ser fiel a Deus. Pensa num negócio difícil. E o bom é que ele topou ser crente. E, né, eu fiquei ouvindo isso, e eu pensei que ele ia desistir, ele quis foi ficar. É homem mesmo, viu? A igreja de Esmirna, ele torceu elogios. Bens a Deus por isso. Mas eu queria falar era sobre Laodiceia. E eu arrudiei muito só para você entender o contexto. Como é que a carta começa? A carta começa dizendo: ao anjo da igreja da Filadélfia. Tem um endereço. Ela foi endereçada para alguém. Escreve: estas coisas diz o santo e o verdadeiro. Quem está escrevendo a carta é apenas quem está redigindo, porque ela tem um autor. E o autor trata de se identificar logo no início da carta. Mas eu quero saltar um pouco e não falar sobre esse momento agora. Quem se identificou para a carta? Como é que a carta começa? Qual é o contexto da igreja de Laodiceia? De Filadélfia, aliás. Que talvez isso aqui seja tema de muita coisa, de muita campanha nas igrejas aí. Que a gente, quando eu passo, eu disse: os irmãos não entenderam muito bem não a carta. Eu acho que é, né? Porque a gente escuta muita profecia de algumas pessoas, talvez erroneamente, porque não entenderam o contexto. Porque o que mais me admira na carta da igreja de Filadélfia é que Jesus está dizendo para ela, que abriu uma porta para ela. Eis que põe uma porta aberta diante de ti. Aí os irmãos: eita, está abrindo uma porta. Que porta é essa? Você sabe que porta é? Não é a porta do trabalho, não. Não é a porta da casa nova. Não é a porta da promoção do emprego. Não é a porta para receber o seguro que estava preso lá na Caixa Econômica. Não é a porta da bênção financeira. Não é a porta do novo casamento. Não é a porta de um novo namoro. A porta que está aqui, irmão, você vai se chocar quando você entender qual é a porta que Jesus está falando para essa igreja. E que só tem uma aberta. E eu escolhi justamente essa. Eu escolhi não, porque foi Deus que me deu a mensagem, né? Eu acho que Deus tocou. Eu acho não, eu tenho certeza, né?
que Deus tocou no meu coração para trazer essa mensagem, já que nós completamos 5 anos de aniversário da igreja, porque é em Laodiceia. Aliás, eu estou com Laodiceia na cabeça faz tempo, né? Oh, Jesus. Você grita daí, viu? Filadélfia. É esse o contexto que eu acho que toda pessoa que fosse pensar em abrir uma igreja, porque hoje qualquer, né? Deu vontade de abrir, né? Quando ela fosse pensar, pastor, em abrir uma igreja, ela tinha que ler essa carta. Para ela entender o contexto. Deixa eu montar para você a história. Filadélfia, ela teve vários nomes. Filadélfia, no ano 15 depois de Cristo, teve um terremoto. Porque Filadélfia é construído nas montanhas. E o terremoto destruiu aquela cidade. O imperador César, ele reconstruiu ela. E aí deram o nome dela de Nova Cesareia, por causa de César. Quando César foi destituído, o imperador Vespasiano assumiu o canto. E ele tinha um apelido, que era Filipe. E a cidade se chamou agora Filipe. Quando Átalo II assume o trono, ele tinha um irmão que ele amava muito. E o nome Filipos significa o irmão a quem eu muito amo. E ele deu o nome da cidade de Filipos. Deixa eu montar o contexto. A igreja, naquele ambiente, ela tinha tinha um porquê estar ali, pastora Cátia. Tem um porém, sempre tem um porquê e um porém. Filadélfia era uma região, pastor, que o Império Romano usava como caminho para se cruzar o Oriente. As cartas caminhavam por lá, passavam por lá. Ela era uma cidade não muito poderosa do comércio, mas ela era uma cidade de comércio porque os caminhos se cruzavam por lá. Muita gente passava por lá, assim como passava em Corinto. Você se lembra do porto que tinha em Corinto? Quem é da escola bíblica sabe. Corinto era uma cidade portuária que passava por ali muitos navios. E por isso havia um comércio muito grande, muita gente entrava, muita gente saía. E foi a porta que Deus abriu para Paulo pregar naquele ambiente, porque ali muita gente seria alcançada. Filadélfia também teve esse aspecto. Porque quando Átalo, ele funda a igreja não, a cidade. Ele espera helenizar todo o povo que está ali com a cultura grega. Ele pretende que toda a população ali comece a beber da cultura grega, comece a falar o grego, comece a ter os costumes gregos, comece a adorar os muitos deuses pagãos que ali estão. E a igreja, naquele ambiente, ela se tornou muito oprimida, muito perseguida. Ela se tornou naquele ambiente, talvez motivo de chacota, de perseguição. E é isso que nós passamos hoje. Por isso nós temos que nos identificar muito com Filadélfia. Porque a ideia de Átalo era fazer com que todos que estavam ali virassem gregos. Mas aí tem os mais de Deus. Porque chega um momento que quando a igreja ela se estabelece, Jesus diz: eis que tem uma porta aberta para ti, Filadélfia. E a porta que Deus abriu para Filadélfia foi a porta do Evangelho. Foi a porta da pregação. Foi a porta da célula missionária. Foi a porta que cada irmão compartilhasse com o mais próximo de que Cristo certamente voltaria para buscar uma igreja. E que as características que seria essa igreja estavam formadas em Filadélfia. Aqui não é porta de bênção. Se o que tem para a igreja, se é que a gente pode comemorar alguma coisa sobre isso, é perseguição, irmão. É luta, é dificuldade. E é nesse ambiente, porque Jesus, veja, Jesus ele conhece aonde a igreja de Filadélfia está.
Ele sabe o contexto daquela região, ele sabe o que acontece ali. E ele não tira ninguém de lá, ele deixa todo mundo lá. Mas ele diz ao pastor desta igreja: eu sei, e é por isso que eu estou abrindo uma porta para ti. Não era por motivo de revanchismo, não era por motivo de crescimento individual do pastor daquela igreja. E foi por isso que talvez Deus me trouxe à memória essa mensagem, graças a Deus por isso. Porque talvez muita gente que está lá fora e não enxerga a igreja Ágape como talvez uma igreja que Deus abriu uma porta. Acha que é motivo de revanche, acha que é um ideal de alguém que quer se exaltar e se autopromover, mas não sabe que isso aqui, quando eu digo isso aqui, é a igreja visível, é a placa lá fora, né? É a caixa de som, é o pregador aqui, a igreja visível, que você enxerga. Não é um plano humano, é uma ação de Deus, é uma ação divina. É Deus dizendo para a Ágape: eu abri uma porta para vocês. E o que vocês estão fazendo? Porque para abrir essa porta é difícil, viu, irmão? Para abrir esta porta, ela tem um preço muito caro. Para uma porta assim ser aberta, há muita lágrima, há muito... meu Deus, deixa eu ver, né? Uma palavra menos... sofrimento, né, pastor? Eu estava tentando encontrar um adjetivo melhor para não ficar tão dolorido. É sofrimento, irmão. Você acha que isso aqui foi construído do dia para a noite? O pastor Dalmácio não queria não, irmão. A pastora Socorro estava pulando, era fora. Mas Deus disse para a igreja Ágape: eu abri uma porta. E quem abriu foi eu. E se eu abro, ninguém fecha. Mas se eu fechar, não tem quem abra de novo. E é sobre estas características dessa igreja que ele começa a escrever dizendo: eis que eu tenho uma porta para vocês. O que é que vocês irão fazer com essa porta? Vamos ver. Antes dele dizer que abriu a porta da igreja, qual foi a primeira informação no capítulo 1, no verso 1, que ele diz? Ao santo, ao verdadeiro. Ele está dizendo isso de quem? Do pastor da igreja? Não. Ele está dizendo dele. A quem está dando a informação para João para falar sobre aquela igreja. Por isso a gente não entende a perseguição, o contexto que se mantém isso aqui. Porque a gente acha, e tem muito pastor, eu sei que o meu pastor não acha isso. A minha pastora não acha isso. Mas tem muita gente achando que é dono da igreja. Qual foi a informação que nós temos aqui? Diz o santo, diz o verdadeiro. Quem é que é o santo e o verdadeiro? O dono da igreja. É o dono desta igreja e é o dono da igreja invisível. Ele é o dono da igreja. Porque a igreja visível tem muita placa de igreja. Mas a igreja invisível só tem uma, porque ela é a igreja verdadeira. É a igreja Ágape? Não, é toda a igreja que seja verdadeira. A gente olha muito para a igreja visível e se preocupa pouco com a igreja invisível. Porque é sobre isso que Jesus está falando a esta igreja quando ele diz o santo e o verdadeiro. Porque ele não quer deixar, pastor Marcinho, nenhuma sombra de dúvida quem é o dono da igreja. Ele quer que ninguém pare em algum momento e pergunte: será que o pastor é o dono da igreja? Ele já deixa bem claro: a igreja tem um dono. Este dono é santo. E quem é santo? Quem é o único que tem o atributo perfeito de santidade? Deus. Você se lembra quando ele foi entregar as tábuas do concerto? O que foi que ele disse? Diga ao povo que eu sou santo, e convém que todos aqueles que querem me seguir sejam santos. A santidade é o atributo perfeito de Deus. Não tem como caminhar com ele sem santidade, porque foi o que ele cobrou. Quando ele fala de verdadeiro, ele está dizendo para todos os ouvintes
E para todos os leitores, pastor Dalmácio, que não há sombra de variação nele. Não há possibilidade de ninguém ter dúvida em quem é o dono da igreja. Porque todos nós aqui algum dia mentimos. Se tiver alguém que não, se acuse. Mas só tem um, pastora Cátia, que nunca mentiu, que nunca vai mentir sobre tudo que está escrito na palavra. Nenhuma das suas palavras cairá por terra. Por isso que ele trata de dizer ao anjo daquela igreja que quem está mandando uma mensagem para ele é o dono da igreja e que ele não duvide de nada do que está escrito ali. É por isso que eu tenho perfeita consciência de tudo que acontece nesta igreja. Se talvez a gente duvide em algum momento, é a carnalidade batendo. Mas eu tenho plena consciência de que tudo que é feito aqui é feito pela direção de Deus. Porque Deus não tropeça em nada do que Ele disse. Se Deus deu a capacidade do pastor Dalmácio, junto com a diretoria da igreja, de abrir uma igreja, e esta igreja ser porta de salvação, foi porque Ele permitiu. E se Ele permitiu, foi Ele que abriu. Se foi Ele que abriu, pastora Cátia, ninguém, absolutamente ninguém, vai fechar isso aqui. Você crê nisso, irmão? Você crê que tem uma igreja invisível, que ela é completamente guiada por Deus em todos os seus aspectos? É esta igreja. Deixa eu continuar. Quando Jesus se identifica como santo e verdadeiro, Ele quer dizer para todos os seus ouvintes, Ele não é a sombra da santidade e nem da verdade. Ele não é a sombra. O que é a sombra? O que é o reflexo? O reflexo é uma segunda imagem daquilo que já foi projetado anteriormente. Mas ele não é o reflexo. É isso que ele quer deixar bem claro. Ele não é o reflexo porque alguém pode... tem umas doutrinas aí que diz que... Meu Deus. Não, Jesus foi criado por Deus. Mentira sua. Ele foi criado por Deus não, meu filho. Ele é a essência do próprio Deus. Ele coexiste em Deus. Ele é consubstancialmente Deus. Ele é Deus. Quando ele se identifica como sendo verdadeiro, pastor Marcinho, ele está dizendo, assim como Deus é, eu também o sou. É por isso que ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Porque se você une isso, temos aí um atributo de deidade completa. Ele é o verdadeiro. Ele é. Por que é que ele tem que se identificar? Por que é que ele tem que demonstrar que é o santo e o verdadeiro? Por que é que ele precisa dizer ao pastor daquela igreja que ele é santo e verdadeiro? Né? E aí a gente começa a conjecturar e a gente começa a pensar muita coisa, né? Falando de santidade é uma coisa que falta muita gente hoje. E a segunda é ser verdadeiro, né? A gente mente pra gente mesmo, irmão. Só que quando Deus diz que Ele é santo e verdadeiro, Ele cumpre o propósito daquilo que está escrito lá no Salmo 139. O Salmo 139, o que é que tem lá na epígrafe do Salmo? Você se lembra? O Salmo 139 vai falar da onisciência de Deus e da onipresença de Deus. Ele é todo poderoso e está em todo canto. Quando ele se identifica como santo e verdadeiro aquela igreja, ele está dizendo, do alto mais alto que você subir, do profundo mais fundo que você descer, eu te enxergo lá, não tem para onde você fugir. Você pode correr para onde você quiser. O Salmo 139 está de jeitinho. Você pode subir, meu filho, aonde você quiser subir, descer aonde você quiser descer. Eu te vejo. Por que, pastor? Aí o Salmo 139 ele vai continuar e vai dizer, porque eu te fiz como um tecelão. Eu te formei no ventre da tua mãe, antes de que tu houvesse dia, eu sei quem tu és.
verdade está aí. A verdade dele é essa. Ele sabe tudo, conhece todo mundo, irmão. Não tem para onde fugir. Deixa eu correr, porque senão... Até que hora, pastor? Meia-noite? Vamos. Jesus disse que abriu uma porta para esta igreja, não foi? Está aberta a porta. Mas é interessante que ele diz que deu a esta igreja uma chave. Está ou não está na sua Bíblia? Na minha está. Tu tem a chave de Davi. Oh glória. E é com esta chave que ele abre a porta e fecha a porta. Nós estamos falando de porta. Para a gente entender sobre essa chave, nós temos que voltar cerca de 700 anos antes do acontecimento, do nascimento de Cristo. Nós temos que voltar a Isaías 22. Tem um rei lá. Quem foi o rei que morreu e Deus mandou ressuscitar, que foi chorar? Você se lembra? Como era o nome dele? Ezequias. No reinado de Ezequias havia um homem que cuidava da parte financeira do rei. Quem era? Sebna. Isaías 22. Jesus está dando uma sentença para Sebna, que era um mau sacerdote, um mau serviçal. E ele diz que quando Sebna cair, ele vai levantar Eliaquim para gerenciar a casa de Ezequias, porque é ele que vai cuidar da parte financeira. E lá em Isaías está escrito que Eliaquim vai herdar uma chave, a chave de Davi. Porque esta chave, ela abre a porta e fecha a porta da administração. E a mesma coisa que Jesus está dizendo para essa igreja: olha, tem uma chave aí que é a chave de Davi. E a gente pensa que ele está dando a chave para o pastor da igreja. Não está não. Ele está dizendo que quem abre a porta, quem é que abre a porta? É ele mesmo. Ele está dizendo que ele herdou a chave de Davi. Ele está dizendo que o dono da chave agora é ele. A chave pertence a ele, só ele abre, só ele fez. Ele não autorizou ninguém. Porque ele é da raiz de Davi, leão da tribo de Judá. E quando eu entendo isso, eu preciso ler Mateus 28:18. Porque lá em Mateus 28:18, quando estava um alvoroço, os discípulos tudo coisado atrás dele, ele diz assim: e foi-me dado todo o poder no céu e na terra. O dono da igreja tem poder, irmão. Tem poder no céu e na terra. E quando eu falo de poder, eu estou falando do poder, do poder mesmo, irmão. De poder, pastor Alfredo. De poder de realizar milagres, de poder de realizar prodígios, de poder de realizar maravilhas, que é isso que está faltando muito nas igrejas, né? Quando eu ouço os irmãos cantando um hino das coisas que aconteciam antigamente, eu penso que Jesus montou a roupa dele, ensacou, botou na mala e foi embora, para nunca mais voltar. E não foi não, irmão. O Deus é o mesmo, o Jesusinho ainda é o mesmo. Está faltando a gente voltar, né? Não foi o hino que foi cantado aqui, hein? A gente precisa voltar, né? A chama precisa acender de novo, a gente precisa ser incendiado. Parece que a gente precisa aprender de novo. Parece que a gente precisa provar de novo. Porque o santo e o verdadeiro ainda está aqui. Porque aquele que abre porta e fecha a porta ainda está aqui. Não tem quem feche se ele não autorizar. Deixa eu continuar, porque senão tinha muita coisa para falar. A esta igreja, Jesus fala algo que é tão atual como naquele dia. Ele diz que aquela igreja é uma igreja fraca, sem força. Ele fala isso daí. E isso não é uma crítica, é um elogio. Para você ver que quando Jesus às vezes chega para a gente e diz: você é um fraco.
Aí a gente diz, Jesus está me criticando. Olha aí, não é não. É um elogio. É um elogio porque quando Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, o capítulo 12, o verso 10, ele diz assim: por isso sinto prazer na fraqueza, nas injúrias, na necessidade, nas perseguições, na angústia, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, é que estou forte. Ele lembra aquela igreja de Filadélfia, que ela é fraca, mas a sua fraqueza não lhe torna impotente. Aliás, lhe torna forte. Porque a última que disse que era rica, não tinha era nada. E Filadélfia diz, oh meu Deus, eu não tenho nada. E Jesus diz, é muito bom isso. Quanto menos você tiver, mais você vai depender de mim. Pega isso para a sua vida. Quanto menos você tiver, mais de Deus você depende. É assim, irmão, que acontece. Quando a gente está bom da vida, quando não tem problema, quando não tem perseguição, a gente não vai para a igreja, a gente não ora, a gente não chora. A gente só lembra de Deus quando está na pindaíba. Quando o boleto do carro atrasou, quando a energia vai cortar, quando a internet não tem mais. Mas Jesus está tecendo um elogio a esta igreja, dizendo que ela é fraca. Mas que contexto de fraqueza é esse? Que a igreja... Será que é uma fraqueza financeira? Será que é uma fraqueza de não ter uma mídia tão boa para propagar aquela igreja? Será que a fraqueza que está sendo falada aqui é de um poder espiritual? Não. Não é. O que ele está falando aqui é de uma fraqueza realmente de não conseguir se movimentar, de não conseguir avançar. E Jesus dizendo, apesar da sua pouca força, apesar de você não ter mais capacidade de dar um passo à frente, você ainda está aí. Você ainda não se corrompeu com a doutrina de Balaão. Você se lembra da igreja que ele disse, olha, vocês aí estão aceitando os que tem a doutrina de Balaão. Você se lembra quem era Balaão? Você se lembra o que foi que Balaque disse para ele? Comprou ele, né? Vou comprar o profeta. Que era para ele amaldiçoar Israel. E toda vida que ele ia amaldiçoar, ele lançava era uma bênção. Quando ele ia gritar, Deus tomava a boca dele, tu vai abençoar. E abençoava. Mas ele não satisfeito, ele planejou levar mulheres para causar prostituição em Israel. Derrubar todos os que estavam ali. Conseguiu. A uma igreja ele disse, vocês têm Jezabel como liderança principal. Mas sobre esta igreja, sobre Filadélfia, ele diz, vocês são muito fracos realmente. Mas vocês ainda estão perseverando. Vocês ainda não abandonaram, vocês ainda não deixaram de lado a palavra da perseverança. Quem está perseverando ainda está ganhando muito, irmão. Pode estar passando prova, pode estar passando dor e lamento. Talvez possa estar vendo o filho ou a filha lá no mundo. Talvez esteja vendo o marido lá no mundo, mas está perseverando, está continuando e alguma coisa irá acontecer em algum momento. Porque é sobre isso que Jesus está falando para esta igreja. Eles não só estão perseverando na palavra, mas Jesus ainda diz algo muito sobre eles. E diz, vocês não negaram. Vocês não negaram o meu nome. Diferente da igreja que era morna. Que só não dizia que já tinha negado, mas não estava mais nem aí. Para esta igreja ele está dizendo, vocês são fracos, mas vocês ainda estão perseverando na minha palavra. Sobretudo, vocês ainda não negaram o meu nome. Nós estamos aqui numa sexta-feira, irmão.
cansado, depois de ter chorado muito na semana, depois de ter orado muito a Deus, pedindo a Ele graça, depois de ter dito, Senhor, segura a minha mão, senão eu não consigo. Mas nós estamos aqui, ó. Talvez tenha gente em casa assim também do mesmo jeito, que ainda está aqui, ainda não negou, e Jesus está dizendo, sustenta, sustenta, sustenta aí porque tem um negócio bom para vocês. Ele continua a carta e diz que ele vai fazer com que aqueles que se dizem judeus, que ele vai levar esses homens para diante desta igreja, para ver o quanto Deus ama eles. Parece que Deus é vingativo, mas não é isso não. Deus não é vingança não isso. Mas Deus está dizendo que vai provar para aqueles que um dia acharam que você ia desistir, que achava que você ia parar, que ia negar Jesus. Jesus está dizendo, vai chegar um dia que eles vão contemplar, eles vão saber o quanto você perseverou. Por quê, pastor? Por causa da promessa. Foi cantado aqui, tem uma promessa, tem uma recompensa, tem algo que nós vamos ganhar da parte dele. Oh, glória! Assim como ele disse para a igreja de Esmirna, ele também está dizendo para a igreja de Filadélfia: ser fiel até a morte, porque eu vou te dar a coroa da vida. Aleluia. Tem um prêmio. Esse prêmio Paulo fala na segunda carta que ele escreve a Timóteo, lá no finalzinho já, quando ele já está se esvaindo. Está preso numa masmorra, já foi sentenciado à morte, sem direito à ampla defesa e contraditório. E lá no finalzinho ele está escrevendo uma carta para Timóteo, viu? Ele diz, já estou sendo entregue como oblação. Mas não se preocupa não, o justo juiz, e ele fala de justiça. O cara preso, irmão, o cara preso, porque o justo juiz já está vindo. E ele está trazendo a coroa da justiça. Só quem entende o plano e o trajeto. Lembre-se, lá em Atenas, quando os Jogos Olímpicos começaram, os homens eram coroados. E o mesmo Paulo que está falando de uma coroa, ele já tinha dito que para militar aquela carreira tem que militar de forma certa, porque se militar de forma errada não vai ganhar prêmio. Mas ele está falando não de um prêmio, que era a coroa era feita de quê? A coroa nos Jogos Olímpicos? Quem se lembra as folhas de louros? Meu filho, se você souber que tem uma coroa melhor, é tipo heresia, mas não é não. Os irmãos que estão em casa, né? Porque os irmãos vão ficar esperando uma coroa, né, pastor? Uma coroa muito resplandecente, para mostrar lá no céu, né? É figurativamente, né? Não é minha coordenadora, porque senão não, né, professor herético aqui. Mas Paulo fala de uma carreira que está sendo proposta, e que nesta carreira há muitas adversidades. E se nós colocarmos isso em paralelo à vida de um atleta, você vê o quanto o atleta se esforça e a gente não faz nada. Eu acompanho muito esse negócio de bodybuilding, né? Vocês notaram, eu estou até mais forte, né? Mas o bodybuilder, o cara tem uma vida regrada, irmão. Ele come aquilo que a pastora André disser que é para comer, né? A nutricionista, né? É regrado, é pesado. Ele não foge disso ali, pastor Alfredo. Ele treina todo dia no horário que o treinador disse que era para treinar. Ele descansa na hora que é para descansar. Ele não faz esforço além daquilo que é para ele fazer, porque ele está correndo pela glória do ponto mais alto. E a gente? Será que a gente é tão regrado? Será que a gente se alimenta como é para se alimentar? Não estou falando de comida da terra não, já vocês vão comer, que eu sei. Da comida do céu, será que a gente se alimenta como é para se alimentar? Será que a gente renuncia como é para renunciar? Será que a gente abdica como é para abdicar? Será que a gente diz não quando é para dizer não? Essa aqui é a dieta do crente. Ele está dizendo que tem uma carreira,
que somente aqueles que perseveraram fielmente a Ele vão herdar o prêmio da salvação. Ele fala de coroa, mas ele fala de coluna. Lá no final do capítulo, aliás, da carta, ele diz que dará a este homem, a esta igreja, a este pastor que está liderando, a glória de ser como uma coluna. Porque as construções naqueles dias, os templos eram erguidos, os templos pagãos eram erguidos, e na frente havia 2 colunas. Para quem não conhece um pouco de história, quem participava da construção daquele templo, na parte de trás, não quando você está entrando, na parte de trás, algumas vezes os nomes dos construtores estavam ali, para ficar gravado quem participou daquela construção. Jesus está dizendo para aquele que perseverar, ele não só será uma coluna no templo de Deus, como o seu nome estará gravado lá. Há um prêmio para todos nós que corremos. Eu sei que é difícil, não é fácil. Mas se identifique com a igreja. Se identifique com esta carta. Se identifique com Filadélfia, que era fraca, assim como você, mas que era perseverante na palavra. Que era fraca como você, mas não negou o nome daquele que disse para ela que se ela perseverasse até a morte, teria uma recompensa que não se compra na terra, que não se financia no céu, não está à venda na prateleira de nenhuma loja de conveniência, mas que ele daria de graça, para quem permanecesse, pastor Cátia, para esta igreja. Vamos ficar de pé, para me encerrar. Eu queria encerrar esta mensagem fazendo-vos lembrar que a igreja invisível de Deus, a igreja que ninguém vê, a igreja que está escondida, oculta em Cristo, a igreja da oração, porque é quando ninguém vê, a igreja do pranto, que é quando nós estamos em casa, não é a igreja visível não é a igreja que a gente se arruma tão bonito, compra sapato, compra roupa, não é a igreja que tem uma câmera boa, que transmite essa imagem para quem está em casa assistindo, não, é para a igreja invisível, porque talvez a igreja visível, ela realmente passe por muita provação, talvez ela seja muito oprimida pelo sistema mundano, mas lembre-se que a igreja é invisível, que é a igreja que ninguém toca, que esta igreja é a igreja de Cristo. Ela tem que se amoldar naquilo que Mateus, o evangelista, escreveu. Aliás, não é Mateus. Aliás, é Mateus que escreve, mas quem vai recitar é Jesus para Pedro. Mateus capítulo 18, aliás, 16. Se lembra daquele diálogo que Jesus tem com Pedro? Pedro, tu é pedra, tu é pedra. Tu é fragmento de pedra, tu é quase a poeira. E ele fala sobre o conceito da igreja invisível. E ele diz sobre esta igreja, as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Contra a igreja visível, o inferno às vezes ele prevalece. Porque às vezes o seu plano ele acaba acontecendo. Mas sobre a igreja invisível, pastora Cátia, nunca. Jamais, absolutamente em nenhum tempo e em nenhum momento ela será vitoriosa contra as portas da igreja. Glória a Deus. Esta promessa que ele fez a Pedro, ela se estende para todos nós, em que as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. E é sobre isso que nós vivemos, é sobre esta promessa, é sobre isso que tudo que Jesus falou, talvez para 7 igrejas, que cada uma delas nos ensina muita coisa, apesar de críticas, mas aquelas críticas eram construtivas para que houvesse melhora. Mas para a igreja de Filadélfia fica esta mensagem: ser fiel até a morte, não negar-te o meu nome. Tu tem perseverado até hoje na palavra e na fé, e por causa disso, naquele grande dia, haverá uma coroa para nós. Seremos recompensados, meus irmãos.
E a palavra que hoje eu trago para a sua vida é: permaneça, continue, aguente firme. Aguente. Se você não estiver aguentando, peça ajuda a alguém, estenda a mão, diga socorro. Mas que antes que você peça socorro a alguém, o Senhor já está te abençoando, o Senhor já está te socorrendo, o Senhor já tem te feito permanecer até aqui. O justo juiz está chegando, o juiz verdadeiro, ele está aqui essa noite, está contemplando. E assim como ele fez João escrever 7 cartas a 7 igrejas, se ele pudesse escrever mais, eu ia pedir para ele: Senhor, escreva sobre a minha igreja, escreva sobre a igreja Ágape. Nós estamos construindo uma história aqui na Caucaia. Senhor, escreva uma carta e mande para o meu pastor. Diga para a minha igreja o que ela precisa mudar. Diga para a minha igreja o que há de bom e também o que há de necessário para que haja uma mudança, para ela se transformar em uma igreja espelho. Aleluia. Se meu pastor nunca pediu para Jesus escrever uma carta sobre esta igreja, eu estou pedindo hoje: escreva, Jesus, uma carta sobre a minha igreja. Dê essa carta para o meu pastor. E que na oportunidade que ele tiver de trazer uma mensagem sobre a minha igreja, quando eu digo minha, não é que ela é minha, né? Mas onde eu estou inserido, que ele traga uma mensagem sobre o que há precisa melhorar nesta igreja, sobre o que há de bom nesta igreja. E quando eu digo igreja, eu estou dizendo eu e você, viu? Parede não muda, som não muda, o que muda é gente. Senhor, muda o nosso coração nesses dias. Senhor, que nesses dias nós possamos enxergar, Senhor, tudo aquilo que precisamos melhorar como seres humanos. Senhor, muda nesses dias o nosso conceito sobre religião. Senhor, muda nesses dias, ó Pai, o que entendemos como cristianismo, como te servir, como ser verdadeiro em Tua presença. Senhor, muda nesses dias o conceito de santidade para a nossa vida. Alaraia, Seribiô. É nesses dias, Senhor, eu sei que tem algo escrito aí nos Teus anais, nos Teus livros. Assim como Tu disse no Salmo 139, que os meus dias já estão escritos aí, antes mesmo que eu nascesse. Se tem alguma coisa escrita aí no Teu livro, Senhor, ao meu respeito, que precisa mudar, me enquadra, Pai, nesses dias. Que o Senhor consiga enxergar verdade no meu coração, que o Senhor consiga enxergar verdade no meu caminhar diante de Ti, Senhor. Que nós sejamos verdadeiros nesses últimos dias, antes que Ele venha, que haja uma mudança no nosso ser, para que Ele nos encontre verdadeiro, para que Ele nos encontre em santidade, para que Ele nos encontre fiel, para que quando Ele venha, Alarabacé, Ele diga para nós: Tu foi fiel até a morte, filho. Vem, pode vir, porque eu estou te coroando esses dias. Que a Tua igreja permaneça fiel, Senhor. Que a Tua igreja seja verdadeira e santa. Nós te agradecemos, meu Senhor, porque o Senhor é bom em todo tempo. E em todo tempo o Senhor é bom. E que as palmas louvem ao Senhor. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparadas. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparadas. Aleluia. Isso é uma realidade, irmãos. Aleluia. Ele dá a direção, Ele mostra o caminho. Agora quem segue a jornada é eu e você.
Aleluia. Vamos adorar com alegria. Milhares e milhares de anjos que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono de Deus. João viu os 7 caixas de ouro. Semelhante ao Filho do Homem. Quem era este homem? Era Jesus de Nazaré. Diga bem forte. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Em breve estaremos lá. Não terá mais choro. Aleluia. João viu e não mais pôde suportar todas essas maravilhas preparada para os seus filhos. Herdará todas essas bênçãos quem vencer. João viu e eu também espero ver o que foi morto e reviveu, e a morte ele venceu, e com isso vida eterna nos concedeu. Cante com alegria, diga bem forte, aleluia. E não era um sonho, era realidade. Vamos ficar de pé, vamos louvar esse refrão de pé. Aleluia. Para os crentes sendo preparadas. E quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Se preparem para que tu vejas. E não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparadas. E quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tu vejas. João viu. Aleluia, glória a Jesus. Nós queremos agradecer ao querido João por participar conosco. Gente, eu chamo ele de João. É João viu, né? A carta de João, aleluia. E queremos agradecer ao Senhor, porque Ele nos deu um direcionamento, mais sensibilidade do Espírito Santo para a igreja, por não só canções, mas por uma mensagem. E o Senhor, Ele quer despertar dentro de nós, dentro do nosso coração, intimidade. Aleluia, comunhão e sede e anseio pela volta de Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Obrigada.
Glória a Deus. Como é gostoso, né, irmão? Então nós mergulhamos, navegamos hoje nas cartas. E eu faço uma pergunta: guarda o que tu tens. O que tu tens? A certeza da vida eterna. Nada neste mundo vai nos impedir. Nada. Estejamos focados. Porque um dia nós queremos estar lá. Ninguém tem nada. Na caixa, no banco que tiver de dinheiro, casa, propriedade, quando for embora, vai ficar tudinho aí para... Não pertence, nós só temos emprestado, né? Nem a esposa disse, a minha esposa, não, foi Jesus que te deu para ser tua companheira. Meus filhos, não, são para tu cuidar, tu vai prestar conta com ele. Então, vigiemos para estarmos preparados. Não vou me preparar, não, estejamos preparados. Para qualquer momento, o noivo, o dono da igreja, vir buscar a sua igreja e nós subirmos cantando da vitória. Deus possa abençoar nosso pastor Braz, né? Ele aqui é um dos professores de teologia, ele navega, vai para um canto e vai para outro, né? Deus abençoe poderosamente. E nós queremos dizer que domingo pela manhã, nós já vamos ter culto domingo pela manhã. Nem nas congregações, de maneira nenhuma, porque as irmãs, né, os irmãos, gostam de fazer o Natal, preparar aquele banquete. Se quiser nos convidar, estaremos prontos para a gente ir, né? Viu? Então, domingo à tarde é folgado, é só pela manhã. Agora, uma coisa eu digo, vem, domingo de manhã, vamos lotar aqui. É o culto das primícias, primeiro dia da semana, e nós vamos entregar o que de melhor que nós temos também, as primeiras coisas, as primeiras ações, os primeiros agradecimentos para Deus. Deus possa te abençoar. Quantos precisam das bênçãos de Deus? Vamos convidar aqui o pastor Ademar para fazer essa oração. Estarei impetrando a bênção apostólica. E agradecendo a todos vocês que participaram, né, vieram buscar a bênção, que estão em casa. Esteja firme. Jesus está às portas de vir buscar a sua igreja. Glória a Deus. Pai do Senhor para todos. Oramos. Soberano e eterno Deus, Rei de toda glória, Glória a Deus. Nós louvamos o Teu nome, meu Senhor amado, por esta reunião tão maravilhosa, Senhor, onde temos o privilégio, Senhor amado, de sentir a Tua presença, de sentir, meu Senhor, a comunhão que sentimos, meu Senhor, uns com os outros, e estarmos, meu Senhor amado, em mais uma oportunidade que Tu tem nos concedido. Muito obrigado, meu Senhor amado, porque nesta noite nós se alimentamos, meu Senhor amado, com a Tua palavra, meu Senhor, e se alegramos com todos os louvores aqui, meu Senhor, direcionado a Ti. Aleluia. Rei de toda glória, louvamos o Teu nome, meu Senhor, por este momento tão especial. Aleluia. E agora, meu Senhor amado, um término deste culto, na volta aos nossos lares, meu Senhor amado, nós contamos, meu Senhor, com a Tua proteção, contamos, meu Senhor, com o Teu cuidado, Senhor. Assim também, meu Senhor amado, nos dá uma noite de tranquilidade, de bênção, de proteção, meu Senhor, e uma nova oportunidade, logo mais, estarmos, meu Senhor amado, também na Tua presença, reunidos mais uma vez, em nome de Jesus, é que nós te pedimos, amém. Levante sua mão. A graça, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, as virtudes e as doces consolações e o poder do Espírito Santo de Deus repouse sobre todos os irmãos aqui presentes, como aqueles que estão em casa e recebem a bênção de Deus, e quem está, concorda, diz amém. E a paz do Senhor, que Deus te abençoe poderosamente. Descanso neste viver, isso devo a um amigo que só por ele eu pude obter.